és digno, Pai, Tu és santo, Tu és poderoso. Nessa manhã nós Te adoramos, nós Te louvamos, Pai, entendendo que Tu és supremo na nossa vida, que não há outro como Tu, não há ninguém que se compare, Pai, à Tua santidade, à Tua beleza. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor compartilha conosco, que nós podemos nos achegar até Ti. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. E hoje nós podemos estar aqui e Te louvar. Nós podemos levantar as nossas mãos em agradecer e agradecer o Teu nome. Nós Te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja te alcançando, esteja com você aí. Amém. Bom dia a todos. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Cumprimente, tome seu assento. Isso, dá o teu melhor sorriso. Hoje é um dia especial, é o Dia das Mães. A gente até fala, é um clichê, o Dia das Mães não é só hoje, é todos os dias. Isso é verdade, Todos os dias são os dias das mães. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães, todas as mamães que estão aqui, que o Senhor enche a sua vida de graça. Todas as mamães que estão em casa, feliz Dia das Mães, Especialmente para minha mãe que está longe, Feliz Dia das Mães. Não posso estar aí, mas meu coração está com você, mãe. Assim que nós devemos sempre prestar homenagem e elogios para as mães. E hoje, sendo o Dia das Mães, eu quero compartilhar com você uma palavra que vai falar sobre influencers do lar. E isso está ligado à família, não só a mãe. Talvez daí você homem fale assim, nossa, mas hoje ela vai falar para a mãe. Não, isso está ligado à família. Nós somos influenciadores da nossa casa. Nós somos influenciadores do nosso lar. Isso tanto mãe quanto pai, Há uma família por trás de tudo isso. E talvez você nunca tenha ouvido falar sobre um poeta norte-americano do século XIX, chamado William Ross Wallace. Mas provavelmente você já ouviu falar sobre uma linha dele, uma poesia. Ele era um poeta, algo que ele tem. A frase mais conhecida é assim: pois a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. E essa frase ela ficou mais famosa depois que ela foi citada por Abraham Lincoln. E essa é uma frase verdadeira, e é uma frase que expressa na nossa vida. As mães, os lares, as famílias, ela tem uma grande influência na formação do caráter das pessoas. Ela tem uma grande influência na estruturação espiritual da igreja, na estruturação, na formação de uma nação. E mais do que ninguém, são as mães que convivem em grande tempo com seus filhos. Elas os carregam no ventre, elas os carregam nos seus braços, mas elas os carregam nos seus corações. E ninguém sonha tanto com o futuro de um filho como uma mãe. Ninguém defende tanto um filho como uma mãe. Ninguém ora tanto por um filho como uma mãe. E isso é algo tão precioso, porque Deus também na sua palavra, Ele revela a nós como um amor maior que o amor de mãe. Então, um dos maiores amores que existe é o amor de mãe. É o amor que protege, o amor que está ali. E uma mãe, ela tem uma influência imensurável. Uma mãe, ela, no mundo de hoje, através dos seus filhos, é ela que ensina, ela que molda, ela que incentiva. E uma mulher cristã, gente, ela pode impactar vidas, inúmeras almas para Cristo através da criação do seu filho. Então você, mamãe cristã, você pode impactar o mundo. Nós queremos tanta mudança do mundo, só que isso às vezes começa por nós. Isso começa pela nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com você algumas mães da Bíblia, algumas mães que não são da Bíblia, que influenciaram o mundo, que mudaram a história. Abre comigo lá, 2 Timóteo,
capítulo 1, versículo 5, nós vamos ler. E nós vamos ler 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 1, 5. Daí você marca, vai ali. Na minha Bíblia é uma folha para frente. Marca ali já 2 Timóteo 3,15. Amém? Você achou aí? Diz assim: recordo-me, né? Paulo está falando aqui para Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Paulo está falando aqui da fé de Timóteo. 3,15 diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que não são capazes de torná-lo sábio, que são capazes de torná-los sábios, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui está falando de uma mãe. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que a mãe, o amor de mãe, o amor de uma família, ele influencia. O maior presente, a maior influência que nós podemos dar, né, na nossa família, como mães, como pais, nós podemos passar na vida dos nossos filhos, é ensinar a amar a Deus, ensinar nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, é criar filhos no temor do Senhor. Esse é o maior presente, a maior influência que uma mãe pode deixar na vida do seu filho é ensinar o amor do Senhor. Às vezes nós temos isso um pouco distorcido, e nós vamos ver aqui nesse texto, e o texto diz assim, o texto está dizendo verdades profundas. Paulo está falando de uma avó e de uma mãe, que são mencionadas de maneira direta na Bíblia uma única vez. Paulo está falando assim: olha, Timóteo, a sua mãe e a sua avó fizeram um ótimo trabalho com você. A sua mãe e a sua avó fizeram um excelente trabalho. Elas te deram um legado, uma fé verdadeira. Elas te deram uma fé que não foi fingida. Elas fizeram isso desde que você era criança. Nós vamos ver, quando nós estudamos ali Paulo e todas as suas viagens, nós vamos ver que ele vai falando que Timóteo, ele foi educado e criado na vida cristã. Primeiro a sua mãe e a sua avó, elas eram judias. E na primeira viagem missionária de Paulo, ele passa pela cidade delas, que é Listra. E lá, elas se convertem ao cristianismo. E quando elas se convertem, elas começam a ensinar a Timóteo sobre a palavra de Deus. Elas começam a ensinar as sagradas escrituras. E isso chama a atenção de Paulo. Isso deixa Paulo vira os seus olhos para Timóteo. E tanto que na segunda viagem missionária, ele vai lá e Timóteo continua chamando a atenção dele. Ele fala: nossa, esse rapaz é tão bem criado, ele é tão bem criado, que eu vou pegar e vou continuar esse legado. Porque perceba, não vai falar sobre o pai, fala sobre as mães, mas elas eram convertidas ao cristianismo, a mãe e a avó. E Paulo, ele pega esse legado agora, vamos dizer assim, ele adota espiritualmente Timóteo, ele traz Timóteo para perto dele e vai dizer assim: eu vou ainda te influenciar mais, eu vou colocar em você mais coisas ainda que Deus tem para você. E ele começa a caminhar, e Timóteo vai caminhando com Paulo pessoalmente, e Timóteo passa a viajar com Paulo, Timóteo passa a ser discipulado por Paulo, e Timóteo passa a ser um dos líderes principais da igreja primitiva. E isso começou com o trabalho de uma mãe e uma avó. Sabe o que isso chama? Influência. Isso se chama influência. Foram mulheres que influenciaram. Talvez na sua vida, assim como eu tive na minha, você teve mulheres que te influenciaram no caminho do Senhor. Teve mulheres que te conduziram a isso. Teve uma mãe, uma avó. Ou às vezes, muitas vezes a gente fala de mãe e vó, mas às vezes não é. Às vezes é uma tia, um padrinho, uma madrinha, alguém que não teve um filho gerado no ventre, mas alguém que teve gerado no seu coração. Eu tenho 2 tias que elas não tiveram filhos, mas todos os sobrinhos são filhos delas. Elas tiveram grande influência, influências espirituais. Nós chamamos na família que são as tias que oram, não que as outras pessoas não oram, mas elas são mulheres de oração e mulheres que influenciaram, mulheres que instruíram, mulheres que mostraram, levaram no caminho.
Eu me lembro que muitas vezes, né, no domingo de manhã, nós sempre íamos para a escola dominical. E nós morávamos um pouco longe da igreja. Então, as minhas tias moravam perto. Eu e a minha irmã, nós somos 2 anos de diferença. Nós dormíamos na casa delas. Nós levantávamos cedinho. Ela cuidava de nós. E elas nos levavam. E elas nos ensinavam. E antes de dormir, elas oravam com a gente. E elas liam a palavra. E elas ensinavam a história. E isso ficou gravado no nosso coração. Isso ficou gravado. Isso foi incutido em nós. Elas imprimiram, tanto elas como a minha mãe e a minha avó, imprimiram um legado no nosso coração. Assim como essa mãe que eu estou falando aqui, Eunice, imprimiu um legado no coração do seu filho. Mas talvez você se converteu mais tarde, ninguém te levou a esse caminho. Mas eu quero te dizer que você, mãe, você, pai, você pode ser essa pessoa influenciadora. Você pode ser esse que influencia, esse que vem e através de Jesus, você é o vaso que vai mudar a história de uma pessoa. Vai mudar como essa pessoa age. Você pode ser essa influência, influenciando os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, bisnetos, as pessoas que estão ao teu redor. Você pode ser uma influência. Deus nos fez, Deus te fez, Deus te chamou para que você seja um influenciador. Não influenciado, mas que através da sua vida você seja influenciador. Então entenda, a maior influência de uma família, a maior influência de uma mãe, que ela pode deixar para o seu filho, é ensinar o temor ao Senhor. É ensinar o princípio do caminho do Senhor. Essa é a maior influência. Porque no mundo de hoje, existem muitos desafios. No mundo de hoje, existem tantas coisas que muitas vezes vão contra o que as mães fazem. As mães ensinam de uma maneira, aí a criança vai para a escola, ensina de outra. A mãe ensina assim, a família ensina assim, tem dessa maneira, vai para a TV, ensina de outra. Aí ensina assim, vai para a internet e ensina de outra. Até parece que é um complô contra. E eu quero dizer, e é mesmo. É contra os ensinamentos. O mundo, ele está contra, ele é contrário. Infelizmente, nós vivemos essa guerra que nós temos que ter o cuidado se nós não soubermos incutir a palavra de Deus na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que vivem ao nosso redor. Nós temos isso, o mundo, ele vai contra. E se nós não fazemos isso, se nós não abraçamos e não ensinamos na mente e no coração dos nossos filhos, nós podemos perdê-los para ideologias, para mentiras e para doutrinas. Quando nós não fazemos, o que está fora faz. E nós precisamos estar atentos o tempo inteiro com a nossa família. Sabe, Deus, Jesus, quando Ele nos salva, Ele não salva só uma pessoa. Há toda uma família por trás. Ele te chamou não é só para você, viver bem, mas é para você influenciar todos que estão ao teu redor. Toda a tua família, filhos, sobrinhos, quem está ao teu redor. É para você ser influenciador. Então todos os dias nós precisamos ter essa luta. E a mentalidade do mundo, a mentalidade humana, ela traz que não é assim, que para que você tenha sucesso na criação do seu filho, o seu filho ele tem que fazer várias coisas. Aos 5 anos eles têm que estar falando inglês, aos 7 anos eles têm que estar tocando bem um instrumento, e aos 15 anos eles já têm que estar no intercâmbio. Esse é um filho de sucesso. Esse é uma pessoa de sucesso. O mundo, ele tenta o tempo todo, de toda maneira, contra os nossos filhos. Ele vai dizendo, só tem sucesso aquele que for brilhante, aquele que for além na sua área financeira, aquele que tiver uma profissão, aquele que tem muito dinheiro. Esse não é o valor. Esse não é o valor essencial que os nossos filhos precisam ter. Esse não é o valor essencial que a nossa família tem que ter, que a sua família tem que ter. Mas o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, para a sua família, é entregar a eles o amor de Deus. Esse é o maior legado. O maior legado é entregar a eles um coração rendido à palavra de Deus. Esse é um legado. É entregar a eles uma vida de temor ao Senhor. Esse é o maior legado.
Sabe, o nosso desejo às vezes é ter filhos que sejam bons em tudo. Porque muitas vezes nós temos tantas coisas no nosso coração, tantas feridas, e nós projetamos neles e queremos que eles vão além. Eles podem ir além, mas isso não é o maior legado. Não é que eles ganhem todas as medalhas, mas o maior sonho da nossa vida, o maior desejo da sua vida deve ser incutir uma fé verdadeira na vida do seu filho. Assim como Lloyd e Eunice. Paulo está dizendo assim, Timóteo, você teve uma herança. Gente, porque as outras coisas todas passam. As outras coisas todas vão. Ser o melhor nem sempre vai ficar. Mas o melhor é ter uma fé verdadeira. E Paulo está falando assim, Timóteo, você teve uma herança. Você teve uma influência. Você teve uma mãe que imprimiu no seu coração uma fé não fingida. E que isso significa? Que eu e você, como mães, né? Agora eu vou falar para as mães mais diretamente. Não basta a gente dar bons conselhos. Não basta sermos boas conselheiras para os nossos filhos. Mas nós precisamos dar bons exemplos. Nós precisamos dar um exemplo de vida. Não adianta de nada nós falarmos com nossas palavras. Não adianta nós dizermos o que eles precisam se nós não fazemos o que eles precisam fazer. Muitas vezes os nossos filhos vão mais do que o nosso exemplo, do que fazemos. Eles vão seguir mais do que você faz, do que você fala. Talvez as palavras às vezes não são lembradas, mas os gestos e as atitudes, elas são lembradas. Elas ficam marcadas. Paulo está dizendo, a sua mãe tinha uma fé que não era verdadeira, ela não era fingida, ela era na prática, ela não era da boca para fora, era algo que ela fazia o tempo todo. E a pergunta que eu quero deixar para você, uma das perguntas, qual tem sido a sua influência na sua casa? Você tem uma fé fingida ou uma fé verdadeira? Qual tem sido a sua influência? Será que você tem autoridade para dizer ao seu filho, leia a Bíblia, vai orar? E às vezes você não lê a Bíblia, você não vai orar. Vai para a igreja, menino, você precisa ir para a igreja. Mas você não vem para a igreja. Vai para o hype, vai para o hub. Mas não, eu não vou. Será que tem autoridade para isso? Às vezes nós temos dificuldades porque deixamos em último lugar aquilo que nós estamos falando. Às vezes nós falamos, né, Jesus em primeiro lugar, mas será que temos deixado Ele em primeiro lugar? Será que nossos filhos têm visto isso na nossa vida? Paulo está dizendo uma fé não fingida, uma fé verdadeira, ou seja, uma fé com palavras e atitudes. Isso não é só na vida das mães, isso é na vida de todo cristão. Nós temos que ter uma fé com atitude, uma fé que nós não só falamos, mas nós agimos. Nós fazemos aquilo que a palavra de Deus fala. Nós apenas não sentamos na teoria, de momento teórico, mas nós fazemos. Eu quero te deixar aqui um exemplo, quero ler para você aqui, sobre uma mãe. Ela não é igual a Eunice, ela não foi uma mãe da Bíblia, mas ela foi uma mãe de grande influência. E o nome dessa mãe é Moral Green. Moral Green era uma mulher que vivia numa época bem difícil. Ela trabalhava duro, ela era casada com um fazendeiro e ela trabalhava duro. Era uma mulher muito trabalhadora. Era uma mulher que trabalhava o tempo inteiro, mas era uma mulher de oração. Quando ela estava grávida de um dos seus filhos, naquele dia ela fez várias compotas de tomate, várias coisas, ela trabalhou até o final do dia em toda a sua fazenda. Aí ela teve o bebê. Moral Green é a mãe de Billy Graham, um dos maiores evangelistas. Ela era uma mulher de oração e era uma mulher temente à palavra de Deus. E depois da morte do seu marido, ela ficou muito triste, ela ficou muito abalada. Mas ao invés dela se dedicar e ela se deixar levar por uma tristeza, ela se dedicou ainda mais à oração pela sua família. Ela se dedicou ainda mais à oração pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Certa vez, quando ela teve uma doença e a sua perna teve
uma enfermidade, de uma grande infecção, e essa perna doía muito, e os médicos falaram que ela ia ter que amputar a perna. E ela começou em oração. E ela foi em oração, e ela suportou a dor com todas as forças dela. Até que aquela infecção foi toda embora, e ela foi curada. E ela fala uma frase assim: Deus nos conforta não para a gente ficar confortável. Deus nos traz conforto para que a gente se torne pessoas que confortem os outros. Deus não te traz conforto muitas vezes para você ficar confortável. Deus te traz conforto para que você conforte os outros. E essa frase é uma verdade. Deus nos traz as coisas apenas para o nosso bem-estar. Mas sempre tem alguém que vai vir atrás de nós, para que nós possamos confortar. Ela fala isso em um momento de dor. Você já imaginou? Ai, Deus me confortou, e muitas vezes nós ficamos bem felizes. Mas Deus conforta porque tem um propósito, tem mais pessoas. Morrow Graham, ela tinha o hábito de todos os dias ela estudar a Bíblia. Ela tinha o hábito de todos os dias ela orar. Era uma mulher de conhecimento bíblico impressionante para a época dela. Ela incutiu no seu filho o amor pela palavra de Deus. Sabe, mesmo quando ele não queria ouvir, mesmo quando ele não estava interessado, ela ficava dizendo: a Bíblia diz, a Bíblia fala isso. E ela continuava, e ela ia citando porções da Bíblia sobre a vida dele. E todos os dias ela citava, até que essas porções finalmente penetraram ao coração daquele menino. Por isso que quando nós ouvimos Billy Graham falar, ele fala assim: a Bíblia diz. E essa frase se tornou uma das frases mais marca registrada de Billy Graham. Através da vida de uma mãe, de uma pessoa. No fim da vida dela, da Morrow Graham, ela ficou doente. E ela precisou de uma enfermeira em tempo integral. E ela fala assim, ela ficou muito doente. Ela falou assim para a enfermeira: Deus ainda não me recolheu, pois existe trabalho de oração para ser feito. A hora que terminar esse trabalho, então, Ele vai me levar para a glória. E nesse momento, onde ela tinha uma enfermeira, ela orava pelas pessoas. E ela escrevia uma cartinha, e ela colocava nesse envelope alguns dólares. E ela mandava a enfermeira entregar para essa pessoa. Uma mulher que sempre estava em oração. Uma mulher que imprimiu um legado. Uma mulher que influenciou um filho. Ela influenciou uma geração. Através dela, transformou uma geração. Porque através dela veio um pregador, um evangelista, Billy Graham. E através da vida dele, milhares e milhares e milhares de pessoas foram tocadas pela palavra de Deus. Milhares e milhares de pessoas foram transformadas. Ela deixou um legado, mulher de oração, que amava a palavra, que distribuía porções da palavra. Mulher de oração. Mas a mãe também, ela influenciadora, ela dedica tempo. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, ele diz assim que todas essas palavras, Deus aqui está ensinando como nós devemos educar os nossos filhos, como deve ser o padrão da nossa família. Ele diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Verso 7 diz assim: ensine-os com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando deitar e quando se levantar. Essa é a maneira que Deus quer que nós ensinemos. Em todo o tempo. Nós precisamos dedicar tempo. É quando nós levantamos. Você já percebeu que geralmente as mães, os homens falam que as mulheres são as que mais falam, não falam isso? Falam, não falam, gente? Falam, né? As mulheres, e por que elas falam? Porque elas têm que ter a maior influência, elas que têm a maior influência em casa. Elas que ficam, vai lá menino, faz isso. Você já arrumou a cama, você já escovou os dentes, você já fez tal coisa, você já tomou banho, lavou atrás da orelha, lavou tal lugar, tal. Não é assim? Então, homens, é por isso que elas falam mais.
Entenderam? É por isso que elas falam mais. É uma influência e isso é todo tempo. Então, ter tempo, né? Deus está falando isso ao levantar, ao andar, ao sentar, ao acordar. Tudo isso significa ter tempo para o filho. Sabe, para a gente inculcar a palavra de Deus, para a gente inculcar os princípios de Deus, nós precisamos ter tempo. Nós precisamos ter tempos com eles. Nós precisamos para inculcar a moral. Nós falamos tanto da moral do nosso país. Queremos que o nosso país mude de moral? Começa através da nossa casa. É uma hierarquia como uma pirâmide. Começa de baixo para cima e não de cima para baixo. Começando aqui, nós vamos levar isso adiante. E é assim que começa, para nós inculcarmos todas essas coisas. E nós precisamos de tempo para isso. E ter tempo, gente, muitas vezes, nos dias de hoje, as mães fazem muitas coisas, as mulheres fazem muitas coisas. Elas são mães, elas são donas de casa, porque elas cuidam das suas casas. Mesmo que ela tenha alguém para auxiliar, você tem que, passar as instruções. Mas elas também trabalham fora e tantas outras coisas. Nos dias de hoje, algumas deixam a sua profissão por um tempo para cuidar, porque entendem a importância de estar influenciando aquela criança. Mas algumas ficam em casa. Eu quero te dizer que ficar em casa e ter tempo não é só ficar em casa. Você fica em casa e teu filho está lá fazendo várias coisas e daí você está na tarefa de casa, porque a tarefa de casa ela ocupa um tempão, certo? E você está aí lá para cá e você cuida da roupa deles e você lava e você faz isso e você faz aquilo. Não é só isso. Porque tem muita gente que está dentro de casa e não tem conexão com os filhos. Um está num lugar e o outro o filho está dentro do quarto. Não adianta nada estar dentro de casa e não ter essa conexão. Tem que se conectar, tem que estar junto, tem que tirar tempo para eles, tem que estar com ele. Sempre, em todas as coisas, nós sempre vamos ter coisas para fazer. Isso aqui é urgente. Tudo na nossa vida é urgente. Mas nós temos que fazer o que é mais importante. Não só o que é urgente, o que é mais importante. E os filhos, a família é o bem mais importante. É o bem que o Senhor deixou. A família nasceu no coração de Deus. E nós temos que entender que nossos filhos, eles vão ficar conosco apenas por um tempo. É passageiro, é um tempo curto. Você lembra, você já esteve dentro de uma família onde você teve uma mãe, ou não, se não foi sua mãe biológica, mas alguém que cuidou de você, que fez esse papel. Teve um pai. E foi por apenas um tempo. Então nós temos que ter esse tempo. E ter tempo para os nossos filhos é estar com eles. É estar de olho neles. É estar o tempo inteiro. É dessa forma que nós imprimimos valores. São nas conversas, nos assuntos relevantes que nós vamos imprimindo e colocando. É através de ensinar a palavra. É ensinar princípios. É ensinar caráter através do tempo. Sabe, é conversar sobre tudo. Tudo mesmo, gente. Sexo, drogas e rock and roll e tudo mais. Ideologias e tudo. Porque se seu filho não conversa com você, você não dá essa liberdade. Se ele não conversa na sua família, se você não abre isso, ele vai conversar lá fora. Ele vai arrumar alguém lá fora para ele conversar. E essa pessoa, com certeza, ela não vai ter o mesmo princípio que você. Ela não vai passar o mesmo valor. Então, nós tem que ter tempo para ele. Mãe e pai que rejeitam os filhos, rejeitam, não, agora não posso. Não, agora vai fazer isso. Agora depois te ouço. E eles ficam ali, mãe, pai, O meu filho, quando chega da escola, a gente já para. Meu marido, às vezes, está fazendo as coisas, ele para, porque ele já chega contando de futebol, como foi, não sei o quê. E sempre foi assim. Ele é bem conversador quando ele chega da escola. Ele conta todo dia, a gente para ouvir ele. Porque se nós não pararmos, se você não parar, as ideologias vão abraçar eles. As ideologias vão estar envolvendo eles. Tenha tempo para o seu filho. Escute ele. Fale com ele. Sabe, às vezes tem coisas que é muito mais fácil, principalmente nos pequenos. Pega o celular. Aí você me dá paz. Eu tenho um momento de sossego. Vai para a internet, vai para a televisão. É muito mais fácil isso. Mas daí assim nós não estamos ensinando nada. Ou é tudo liberado ou não pode nada. Aí eu vou fazer isso, não pode. É errado. Deus não gosta. Não pode. É do demônio.
e não explica. Sabe, sente com seu filho. Explique para ele. E então são através dessas conversas que você vai ensiná-los. Às vezes é um filme que ele que vai assistir, você sabe que não é bom, mas ensine ele a ter assista junto. Assista junto com ele. Ensine ele a ter uma visão crítica, uma cosmovisão. Ensine ele, olha, você viu que esses princípios, nós já fizemos isso várias vezes. Com a Isabela, ela tinha filmes que ela queria, para ela não ser o ET da escola, né? Que não pode nada. Tá bom, né? Meu marido falava, vamos lá, põe o filme. Aí você viu que tem esse aqui, você viu que tem esse outro aqui. E daí você vai levando eles a pensar. Você vai levando eles a serem críticos. Esse é o papel dos pais. Nós temos que ensinar isso. Claro que na primeira infância nós vamos privar eles de muitas coisas. Nós vamos selecionar o que eles fazem. Mas depois são através de conversas. Isso tudo é o trabalho. Nós precisamos dar tempo para os nossos filhos. Mas nós também precisamos ensinar com o nosso exemplo. Nós vamos ver a história, 1 Samuel, a história de Ana diz assim, por isso, Ana está falando, agora quando eu te dedico ao Senhor, por toda a minha vida, será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Essa é a história de Ana. E aquela mulher era a mulher que era estéril, uma mulher que não podia ter filhos, que era agradecida a Deus. E o maior sonho dela agora está no braço dela, a alegria dela. E ela o quê? Dedica ao Senhor. Que alegria, ela tinha o fruto ali, o milagre estava ali. E a gente fala, a história de Ana é muito bonita. Ela é bonita, mas você já parou para pensar no lugar de Ana? Algo que você desejou tanto, que Deus te deu. Você entregaria para Deus? A palavra de Deus diz ali, quando Ana fez todo o desmame do pequeno Samuel, do menino Samuel, ela fez uma roupa sacerdotal para ele e levou ele ao templo. Já parou para pensar que essa criança, quando chegou lá, quando eu estava preparando isso, eu me lembrei quando eu levei o Pedro para a escola. E talvez ele tenha dito assim, mãe, eu não quero ficar aqui. Mãe, eu quero voltar com você. E ela teve que dizer não para ele. Não, filho, eu te dediquei ao Senhor. Sabe o que ela está ensinando aqui? Mesmo que doa, filho, obedece. Mesmo que doa, obedece. Mesmo que esteja te doendo e você prometeu ao Senhor, obedece. Nós temos que dizer sim e não para os nossos filhos. Nós vivemos uma geração que não tudo é dado. Nunca eles ouvem não. Aí é uma geração cheia de dores, uma geração cheia de mimimi, uma geração que você não pode falar nada, porque tudo dói. Você fica assim, será que eu ensino agora? Será que eu não ensino? Será que eu faço isso? Ou será que eu não faço? A palavra de Deus tem um texto que fala sobre disciplina, diz assim, não seja condescendente com a morte do seu filho. Sabe quando você diz não para disciplina e você faz tudo por ele e dá tudo, você está sendo condescendente com a morte dele, a morte prematura. No reino de Deus, com Deus, existe sim e não. Quando você diz tudo sim e um dia ele se chega a Deus e pede algo para ele e Deus diz assim, não é a hora, não é o momento, não vou te dar. Ele fica magoado, ele fica triste com Deus. E daí nada mais presta, agora eu vou sair da igreja, agora eu vou fazer tal coisa. E alguém talvez disse não, aí entra numa depressão, porque não teve não em casa. Isso faz parte. É ruim dizer não? É claro que é. Meus filhos às vezes pedem coisas e eu quero dizer sim, mas não é o momento. Não. Nós temos o não, o sim e o não fazem parte. O sim e o não fazem parte da educação. Então, como pais, nós precisamos aprender o valor do sim e do não, porque isso está no caminho de Deus. Muitas vezes nós criamos nossos filhos dessa maneira, que eles têm tudo. Não podemos estar com Deus assim, eles ficam chateados, né? Porque talvez recebeu um não. Nós temos que, quando Deus diz não, nós temos que entender que não é obrigação de Deus dar nada para nós. Deus nos dá pela sua graça, bondade e misericórdia. É por isso que Ele concede para nós.
Nós não podemos estar com Deus e temos que ensinar a eles que não podemos estar com Deus, ensinar nossa família apenas quando as coisas vão bem, apenas quando as coisas estão boas. Mas nós temos que ensinar que nós estamos com Deus mesmo quando as coisas não estão boas, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo que está difícil. Sabe, se alguém te ensinou que a vida com Deus ela é fácil, isso foi propaganda enganosa, marketing enganoso. Às vezes a vida com Deus também é difícil, mas sem Deus é muito pior. Nós precisamos dele o tempo todo. Nós precisamos estar com Deus. E nós ensinamos isso aos nossos filhos, através do sim e do não. Tem uma outra mulher que eu quero compartilhar para ir concluindo, que se chama Susana Wesley. Ela foi uma mulher muito piedosa. Ela teve 19 filhos, mas criou apenas 10 sobreviveram. E o coração de Susana era um coração pastoral para os seus filhos. A história conta que ela despendia 2 horas por dia no templo com Deus, orando e lendo a Bíblia. Ela tinha um acordo com os seus filhos. Pensa, eram 10 filhos, uma casa bem pequena. Ela tinha um acordo com os seus filhos. Ela usava um avental. E sempre que ela estava com aquele avental, ela dizia assim, quando eu levantar o avental e colocar o avental na minha cabeça, é o momento que eu estou orando. É o momento que eu estou falando com Deus. É o momento que eu estou buscando a Deus. E quando eu fizer isso, vocês não podem ficar brigando. Não pode ter confusão aqui. Vocês, porque eu estou na presença de Deus. E a história conta que ela fazia isso todos os dias. Todos os dias ela fazia isso. E além dela levantar o seu avental na cabeça e ela orava, ela fazia todos os filhos passar por debaixo do avental. Ela colocava todos, colocava o avental para frente e todos os filhos ali. E ela ia orando por eles. Senhor, abençoa o meu filho. Senhor, que meu filho seja um discípulo teu, que ele seja um homem de valor. E ela fazia isso todos os dias. Ela conversava com os seus filhos, ela ensinava os seus filhos, ela reservava um dia da semana para cada filho. Pensa, gente, eram 10 filhos. E ela tratava todos eles conforme o temperamento deles. E ela foi incutindo, e ela falava sobre assuntos espirituais e de todos os assuntos. Aos 5 anos de idade, ela começava a ensinar, a alfabetizar eles através da Bíblia. Ela alfabetizava. Foi um legado. Susana Wesley foi a mãe de John Wesley, de Charles Wesley, que foram pessoas notáveis, pregadores notáveis. John Wesley escreveu mais de 42 mil sermões. Charles Wesley, mais de 9.000 canções ele fez. Ela direcionou, ela deu esse direcionamento aos filhos dela. Esse foi o direcionamento de Susana Wesley. Ela tinha esse cuidado com cada filho. Ela tratava um de maneira diferente. Aquela mulher, ela deixou um legado impresso na vida deles. Ela deixou marcas impressas na vida deles. Sabe, muitas vezes nós desejamos algumas coisas. E essa mãe desejou, e ela fez uma oração que através de mim, acenda uma luz na Inglaterra. Ela não foi diretamente, mas o filho que ela criou, porque John Wesley viajou o mundo todo. Ela era uma pregadora. Toda mãe é uma pregadora. Toda mãe, sem dúvida, Deus coloca ela nessa pequena congregação para que ela esteja passando a palavra de Deus. John Wesley certa vez foi questionado e ele disse assim: eu aprendi mais sobre cristianismo com a minha mãe do que todos os teólogos da Inglaterra. Um legado ela deixou. Que legado você tem deixado para os seus filhos? Depois você pesquisa, eu vou só compartilhar rapidamente um aqui. Tem as 16 leis da família Wesley. Ela era bem rígida, mas muito amorosa. E uma das que me chamou a atenção, tem aqui Pepitas de Ouro, da Susana Wesley. Seus filhos eram ensinados sobre a importância da confissão. Quando eles faziam alguma coisa errada, ela não castigava, se eles confessassem de primeira. Quando eles faziam algo errado e o confessavam completamente, ela não os castigava, mas ela louvava por sua honestidade. Uma outra, ela sempre recompensava a obediência.
Todas as promessas feitas eram mantidas. Ela ensinou homens de palavras, homens que mantinham sua palavra. E algo muito importante que ela fala, ela diz assim, eu insisto, isso está na biografia dela, em que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todos os pecados e misérias. Todo aquele que incentiva a obstinação numa criança garante seu naufrágio no futuro. O céu e o inferno dependem somente disso. Assim, o pai que estuda uma forma de vencer a obstinação dos filhos trabalha junto com Deus na revelação e na salvação da sua alma. Nós trabalhamos com Deus. Nós queremos imprimir, nós temos que trabalhar valores dos nossos filhos, nós temos que trabalhar com Deus. Sabe, Deus projetou a família para ser a nossa primeira e a maior escola de formação espiritual. Deus colocou você numa família, independe de como ela seja. Se ela é estruturada no padrão de pai e mãe, se é uma avó, um tio. Mas Deus colocou essa família, a família que nasceu do coração de Deus, da maneira de Deus. Deus colocou para que haja formação espiritual. Mães e pais são professores. E a Bíblia deve ser o seu livro de ensino. Você é professor na sua casa, pai. Você é professora, mãe. Nós vimos ali que no capítulo de Deuteronômio, Deus nos fala as maneiras que nós temos que ensinar. Porque isso é em todo tempo. A gente não adianta falar uma vez. Todo tempo nós temos que estar falando. Ao deitar, ao levantar, quando estão comendo junto, quando estão saindo junto, ao andar, em todo o momento. Nós devemos ensinar a palavra de Deus. Sua família é o que você é. Como você tem sido? Um influenciador da palavra de Deus? Aquele que está deixando um legado? Há uma pesquisa que diz que se você cria um filho em um meio, um certo meio, um ambiente em que 98% de chance dele andar, se você cria então ele no ambiente cristão, no ambiente do princípio de Deus, 98% de chance dele andar certo, do que se você criar ele no caminho errado. Você pode se colocar em pé?